Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje de manhã Deus me ensinou algo usando uma situação bem simples e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Eu estava lá preparando meu café da manhã, meu beijuzinho ali e pensei, faço café ou não faço café? E ao terminar o meu beiju, eu sentei para comer e vi que não tinha feito o café. E ali eu fiquei, por que será que eu não fiz o café? Porque eu tinha realmente ficado na dúvida se ia fazer o café ou não ia fazer o café. E foi nesse momento que Deus falou algo comigo que vai abrir a nossa mente. Ele diz assim, enquanto existir dúvida, haverá hesitação. E onde há hesitação, há paralisação. Observe que a Bíblia ela fala algo semelhante em Tiago, capítulo 1, no versículo 6 a 8, de que quem duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento, e que uma pessoa que é assim, ela tem uma mente dividida e é instável em tudo aquilo que ela vai fazer, ou em tudo aquilo que ela faz. Ou seja, quando a mente ela está dividida, o coração da gente também, ele tende a ficar dividido. A gente fica hesitoso e isso acaba nos paralisando, acaba nos deixando sem fazer o que precisava ser feito. Quantas vezes Deus ele já colocou algo em nosso coração? Um sonho, uma direção, um passo de fé. E a gente acaba não fazendo aquilo. Só porque a gente ficou pensando demais, pesando os prós, pesando os contras, esperando ter a certeza absoluta de que Deus tinha falado com a gente. E aí, se a gente não se posiciona, a gente acaba fazendo o que Deus não disse, ou então a gente simplesmente não faz nada. Observe que em Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6 diz assim, confia no Senhor de todo o coração, não é 50% do coração, porque 50% é um coração dividido. Ele diz mais, não se apoie no teu próprio entendimento, ou seja, a nossa mente ela sempre vai lutar contra a vontade de Deus. Quantas vezes Deus fala algo e a gente começa a rebater isso em nossa mente? E diz mais, olha, reconhece-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Isso significa que, amados, a fé ela é uma decisão, fé é um movimento, fé é aquele que tem a mente firmada em Deus, sabendo que o que Deus disse é a verdade, é a vontade de Deus. Então, como é que eu vou saber se é a vontade de Deus se eu não experimentá-lo na prática? Hoje Deus está nos alertando, se Ele falou, Ele colocou algo no seu coração, a gente não pode deixar a dúvida nos paralisar, porque aonde há fé não há espaço para hesitação. E se hoje a gente tem hesitado em fazer algo, porque Paulo ele mesmo fala que o querer e o realizar vem do Senhor, quando isso vem em concordar com aquilo que Deus está falando em sua palavra. É óbvio que o Espírito Santo de Deus, ele sabe quando ele fala conosco o que a gente precisa, o que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa entender da parte de Deus e a gente precisa fazer. Por quê? Porque Deus está falando conosco que a gente está hesitando, a gente está sendo paralisado pela dúvida e pelo medo. E às vezes, amados, a fé é algo que a gente muitas das vezes vai de encontro àquilo que a nossa mente está falando conosco. Então não hesite em fazer o que Deus te disse. Perceba que um simples café, a dúvida de fazer o café me fez não fazer o café, ou me fez fazer o café depois. Porque no momento que eu comi aquele beiju ali, eu comendo aquilo e Deus ministrando ao meu coração, filho, a dúvida ela faz com que as pessoas hesitem e paralisem. Perceba, eu não fiz o café por um tempo. Claro, depois de eu comer o meu beiju ali, o meu café da manhã, eu parei e falei, vou fazer. Eu fui lá e me levantei e fui fazer. O café realmente não ia fazer sozinho. Então a gente precisa entender o que é mais importante para a gente, o que Deus diz, ou a nossa mente, ou as circunstâncias, ou o que as pessoas têm dito para você. E a gente tem que analisar bem esse ponto, porque se Tiago nos alerta sobre uma mente dividida ser como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ele não tem certeza, ele tem um ânimo dobre, ele é dobrado, ele é dividido. Nós precisamos agora escolher um lado. E, amado, eu te aconselho, escolha o lado de Deus e vá fazer seu café. Amém?
Glória a Deus, espero que essa palavra tenha falado com você. Curta, compartilhe, comenta aqui embaixo que Deus falou com você através dessa palavra. E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, tá bom? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Deus abençoe, um forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, fui.